Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Na aula de hoje estaremos aprendendo a fazer essa peça aqui, que é bem fácil de fazer. Trabalharemos o tamanho de 9 centímetros, que vai servir no bebê de 1 a 4 meses. Digo 4 meses porque é uma peça que ela é bem elástica, tá? Ela estica bem, então vai dar para o bebezinho aproveitar bastante. O pezinho molde que eu estou usando aqui é da Karina Aviamentos. O meu ele tá encapado, que eu fiz umas adaptações nele para poder preencher, né, para não ficar, deixa eu mostrar para vocês, não ficar vaziozinho aqui, ó, e ficar assim, né, molenguinho. Então, eu fiz essa adaptação. Esse aqui é papel, aquele papel pão que a gente vê muito em padaria, né, um papel também que vem dentro de tênis, essas coisas. Bem, então é isso. Esses moldes, ela vende do tamanho 8 até 9 centímetros. As palmilhinhas que eu utilizo aqui também são lá da Karina Aviamentos. Olha, ela vende kits assim, ó. Vem kits, acho, com 10 pares, tá? Então, é bem interessante, gente, comprar essas palmilhas que já vem cortadinho. Você só vai, né, fazer uso, né? Vai ter o trabalho de fazer a sua própria palmilha e dar uma estruturada boa no sapatinho, tá? Ele fica bem estruturadinho. Olha aqui a minha aqui lá dentro, ó. Vou tirar pra vocês verem. Ó, essa aqui é do tamanho de 9 centímetros. Aqui eu mostrei é de 10, tá? Então, tem do tamanho 8 até 12 centímetros lá. Bem, então é isso. Vamos para a lista de materiais, que aí eu falo melhor aí sobre fornecedores, onde você vai achar todos os materiais, tá? Bem, então vamos lá. Mas antes, se você já gostou da aulinha, deixe seu like. Vou amar ter você aqui conosco. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e seja muito bem-vindo. A agulha número 2 milímetros, essa aqui, ela é como se fosse uma 1,75. Eu achei o gancho dela mais fina do que uma 2 normal. Marcador ou pedacinhos de linha, agulha de tapeçaria número 18, tesoura para cortar os fiozinhos. A etiqueta que eu uso é da Cuticutem. Deixo para vocês na descrição do vídeo o contato de lá da Cuticutem para vocês fazerem lá um orçamento, tá? As minhas não tem furos porque eu gosto de colar. Eu uso cola de silicone ou pega mil, ou cola universal. Serve, tá? Para poder colar. Só que você tem que saber colar. Passou um pouquinho de cola, ela absorve. Então, não vai colar. Você precisa passar mais um pouco depois que absorver essa primeira cola. E aí, depois, fixar lá onde você vai querer colocar essa etiqueta. Já falei dela, cola de silicone. Os fios que eu utilizei foi esse aqui, Amore Baby, da Círculo. Esse novelinho tem 40 gramas. O tex desse fio é 200. As cores que eu utilizei foi a 250, a hortênsia, e a cor off-white, que é a 8176. Como sugestão, trago os botõezinhos. Você pode estar colocando botãozinho normal ou colocando lacinho. O enfeite fica aí por sua conta, tá? Eu usei um gatinho aqui, ó, e é desse conjuntinho. Depois eu vou escolher outro bichinho ou até mesmo esse outro gatinho aqui para colocar no outro pezinho, tá bom? Então, é isso. Eu vou deixar para vocês como sugestão o link de onde eu compro os meus botõezinhos. Lá no Seu Ermílio tem, só que não tem de bichinhos, assim, não. Tem de coraçãozinhos, de florzinhas, são bonitos também. Então, eu recomendo para vocês também esses botõezinhos lá do Seu Ermílio, caso vocês não consigam comprar aqui nessa loja, onde eu vou deixar o link aí para vocês na descrição. O contato do Seu Ermílio também vai estar aqui na descrição do vídeo. Então, sem mais delongas, vamos para o nosso passo a passo, aprender a fazer essa fofurinha aqui. Nós vamos iniciar pela parte da sola, então você vai usar o fio que você escolheu para fazer aí a cor do seu soladinho. Caso faça de uma cor só, aí não tem problema, você vai trabalhar com fio só. Então, aqui eu vou trabalhar com o fio off-white, que tá mais para um creme marfim, né? Vamos lá. Nó inicial,
38 correntes. Após as 38 correntes prontas, vamos vir na quarta corrente e fazer 2 pontos altos, pulando 1, 2, 3, na corrente 4, 2 pontos altos, 1 e 2. Eu vou pegar o marcador e vou deixar aqui bem registrado esse buraquinho, que vai me indicar aonde eu vou estar costurando a sola depois, tá? É um dos pontos onde eu vou deixar marcado. Após, a gente vai fazer uma sequência de 16 pontos altos, um ponto para cada corrente seguinte. Eu vou fazer aqui os meus 16 pontos altos e já retorno com vocês. Só algo importante que eu esqueci de falar, essas 3 correntes que nós pulamos, elas vão representar um ponto alto. Então, na verdade, nós temos aqui no início 3 pontos altos, tá? No próximo ponto, eu faço 8 pontos altos juntos. Então, eu vou 1, 2, 3, até completar 8. 4, 5, 6, 7 e 8. Feito o ponto 8, agora nós vamos voltar a trabalhar 16 pontos altos, um para cada corrente seguinte. Laça a agulha, só cuidado com essa próxima corrente que ela fica um pouquinho mais apertada por conta do aumento de 8 pontos que fizemos em uma só corrente. Ó, 1, 2 e assim vamos seguir com 16 pontos altos. Vai sobrar uma correntinha sem fazer aqui no final. Prontinho, já tenho os 16 pontos altos e aqui na última corrente, 3 pontos altos. 1, 2. Minha linha tá um pouco só embolada. E 3. Pronto. Feitos 3 pontos, agora a gente vai iniciar a segunda carreira, fazendo uma corrente, vira o trabalho, ignora a corrente e já vem aqui dentro do primeiro espacinho, do primeiro ponto de base que a gente tem, ponto da carreira anterior, e faz 1 e 2 pontos baixos no mesmo lugar. Vamos repetir isso por 2 pontos, mais 2 pontos. 1 e 2 pontos no mesmo lugar. Estamos fazendo um aumento de ponto baixo. São 2 pontos no mesmo espaço. Então, fizemos 3 aumentos justamente naqueles 3 pontos que nós temos feito aqui na mesma corrente. Agora, nós vamos seguir fazendo 16 pontos baixos, um para cada ponto de base. Já volto. Já tenho os meus 16 pontos feitos e agora a gente vai ter aqui na frente os 8 pontos que fizemos no mesmo lugar. Em cada um desses 8 pontos, vamos fazer um aumento de ponto baixo. 1 e 2 pontos em cada ponto seguinte, até ficarmos com 8 aumentos. Já fiz 1, 2, 3 aumentos, 4, 5, 6, 7 e 8.
Prontinho, aí completamos a sequência de 8 aumentos. Agora, a gente vai fazer 16 pontos baixos novamente, um para cada ponto seguinte. Vai sobrar exatamente os 3 pontos que a gente tem aqui como um aumento, ó, lá naquele último pontinho onde está marcado, tá? Vai sobrar 3 pontinhos, já volto. Pronto. E agora a gente vai, ó, fazer 3 aumentos nesses 3 últimos pontos que sobraram. 2 pontos baixos para cada ponto seguinte. O último ponto, ele é representado por 3 correntes. Então, a gente vem e faz o ponto, ó, dentro da última correntinha aqui, a corrente do topo. 1 e 2. Finalizando assim a nossa segunda carreira. Agora, vamos fazer aqui vamos fazer uma corrente. Tem várias formas de começar, então você vai iniciar aí do jeito que você achar melhor. Nós vamos trabalhar agora um total de 56 meio pontos altos. Você vai dar um ponto para cada ponto de base. Fiz a corrente, virei o trabalho. Eu vou fazer um ponto baixo e uma corrente para representar o meu primeiro meio ponto da carreira. Laço a agulha, venho para o próximo ponto, faço um meio ponto, assim já tenho 2. E assim por diante, ó, 3, no ponto seguinte, 4, 5, até completar os 56 meio pontos altos, que vai dar aqui no nosso último pontinho. Eu já volto. Prontinho, finalizei meus 56 meio pontos altos. E aqui a primeira parte já está pronta, que é a nossa sola. Agora, a gente vai iniciar o sapatinho. Como eu vou usar para o acabamento da sola a mesma cor de fio, não vou cortar, tá? E você que vai usar um fio só também não precisa cortar, só dar sequência. Eu vou fazer uma corrente, viro o trabalho, assim desse jeito, ó. Vou pular a correntinha, entro aqui, ó, desse jeito, pegando no meio das 2 alcinhas dos meio pontos altos e vou fazer um total de 56 pontos baixíssimos. O ponto baixíssimo é aquele que você passa a alcinha dentro da alça que estava na agulha, ó. Então, ó, você virou o trabalho, entra no meio das 2 alças, busca o fio e passa direto por dentro da alça que estava na agulha, assim. Ó, vou repetir mais algumas vezes para vocês verem. Faz bem folgadinho, tá? Ó, depois você vai pegando experiência, vai ficando mais ágil. Aqui a gente tá trabalhando, pegando no meio do ponto, então é como se estivesse trabalhando só a alcinha da frente dos meio pontos altos. Então, assim a gente vai dando sequência, vai ficar assim, tá? Aí, aqui, ó, pro lado de dentro, pro lado que a gente tá, ficam como se fosse correntinhas, tá vendo? Eu já volto. No próximo ponto, eu faço 6 pontos altos no mesmo ponto. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Laço a agulha e vou trabalhar mais 16 pontos altos. Vai sobrar um pontinho sozinho aqui no final. Trabalho ponto sobre ponto. Atenção aqui para a próxima corrente, que ela fica um pouco mais apertada por conta do aumento de 6 pontos que nós fizemos. Então, caminhando ponto sobre cada corrente de base, nós vamos concluir a sequência de 16 pontos altos. Eu já volto. Concluídos 16 pontos altos, na última corrente faremos 3 pontos altos
no mesmo lugar, no mesmo ponto, dentro dessa última corrente. 2 e 3 pontos altos. Prontinho. Iniciando a segunda carreira, faço uma corrente, viro o trabalho, ignoro a correntinha que acabei de fazer, já venho para dentro do primeiro ponto, do primeiro espaço, e faço 2 pontos baixos no mesmo lugar. Fiz aqui um aumento de ponto baixo, repito mais 2 vezes esse aumento. No próximo ponto e no próximo ponto também. Fiz 3 aumentos de ponto alto. Opa, perdão, de ponto baixo. Agora, vamos seguir para cada ponto de base, fazendo um ponto baixo em cada um, até completarmos 16 pontos baixos. Então, após os 3 aumentos, 16 pontos baixos. Já volto. Prontinho. Agora, a gente vai fazer um aumento de ponto baixo em cada um desses 6 pontos que a gente tem aqui. Vindo para o primeiro ponto, vamos fazer um aumento no segundo ponto. Mais um aumento e assim por diante, até enterarmos 6 aumentos. Já temos 3 aumentos, 4, 5 e nosso último aumento, 6. Após os 6 aumentos, nós vamos caminhar para os pontos seguintes, fazendo uma sequência de 16 pontos baixos, um ponto para cada ponto de base. Prontinho. Aqui no final sobram 3 pontos sem fazer. Em cada um desses 3 pontos, também vamos fazer um aumento de ponto baixo. Um aumento, 2, e no último ponto, que é representado pelas 3 correntes, a gente vem nessa correntinha do topo e vamos fazer 2 pontos baixos dentro dela. Concluímos assim a nossa carreira 2. Iniciando a carreira 3, eu vou virar o trabalho, não vou fazer corrente para virar, já entro dentro do primeiro espaço, busco o fio, faço um ponto baixo e uma corrente. Esse ponto baixo e a corrente representam um meio ponto alto. Eu vou trabalhar toda a carreira em meio ponto alto. Um ponto para cada ponto de base. Simples assim, tá? No total, eu vou ficar com 56 meio pontos altos. Eu volto no fim da carreira. Pronto, já fiz aqui os 56 meio pontos, concluindo a solinha. Uma correntinha, viro o trabalho, assim. Agora, a gente vai ignorar a correntinha, entrar assim, desse jeito, ó. Trabalhando como se estivesse trabalhando só a primeira alcinha desses meio pontos que acabamos de passar aqui. Ó, vamos trazer o fio e puxar, passando direto pela alça que estava na agulha, fazendo ponto baixíssimo. Em cada ponto, nós vamos fazer isso, tá? Deixa folgadinho o fio para você não ter dificuldade de fazer esse ponto. Olha, pegando no meio do ponto. Aqui fica como se fosse correntes, ó. E aí, a gente vai fazendo o ponto baixíssimo, que também, ó, parece correntinhas. É bem parecido com corrente, bem parecido não, forma, né, correntinhas ali mesmo. Ó, assim. Total de 56 pontos baixíssimos, tá? Eu já volto. Fiz os meus 56 pontos baixíssimos. Olha, ficou assim, tá? Esse vai ser o nosso lado avesso. O nosso lado direito será esse aqui, onde ficam essas laçadinhas, ó. Tá vendo? Essas laçadinhas aqui. Esse vai ser o nosso lado direito. Bem, no final da carreira, nós vamos fazer uma corrente bem apertadinha, só para não desfazer os pontos, e vamos deixar um pedacinho de linha já pra gente fazer a costura da sola lá no final, tá?
Então, eu deixo a linha, né? Agora eu posso puxar o fio para formar um nozinho. Vamos trabalhar no mesmo sentido, cortamos o fio, tá? No caso, se você estiver trabalhando uma cor só, você só vai virar o seu trabalho assim. Para você poder tecer agora os fios nesse sentido, assim, dessa forma. Já vou mostrar para vocês. Já vamos começar a trabalhar essa base aqui, tá? Sanfonadinha. Então, vamos prender o fio aqui, ó. Cortamos, lembram que finalizamos a carreira aqui. Nós vamos trabalhar pegando aqui, ó, na segunda alça dos pontos baixíssimos que a gente acabou de passar. No caso, o ponto tem essa primeira e essa segunda alcinha. Então, vamos trabalhar pegando na alcinha de dentro, assim. Vamos subir aqui direto 7 correntes, tá? Joga sempre essa perninha de linha por cima para formar um nó, tipo um nozinho aqui, e não desfazer a primeira corrente que a gente vai fazer. Regular a alcinha e vamos subir 7 correntes. 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Vamos pular a primeira corrente. Trabalhar 6 pontos baixos, tá? Um para cada corrente seguinte. Pulando a primeira, e essa corrente vai ser só para dar uma alturinha no primeiro ponto, tá? Então, ela não vamos contar como ponto. Já temos 2, você pode aproveitar para arrematar esse fio. Aqui, ó, deixa ele para cá, no sentido para cima, e vai tecendo os pontos baixos aqui nas correntes, já arrematando o fio. Olha, vai ficar por dentro dos pontos. 5 e 6 pontos baixos. Chegando aqui no finalzinho, nós vamos vir pro próximo ponto e caminhar aqui, ó, 2 pontos baixos, e no próximo mais um ponto. Usando sempre a segunda alça, tá? Vira o trabalho. Vamos ignorar esses 2 pontos que damos na base, vir pro ponto 3 e subir, pegando aqui na segunda alça dos pontos, já tava até esquecendo. Aqui na segunda alcinha, nós vamos subir 6 pontos baixos. 1, 2, 3... pegando na alcinha de trás dos pontos. 4, 5 e 6. Uma corrente, viro o trabalho, viro sempre com o fio aqui à frente, ó, do ponto. Mas você pode virar com o fio atrás também, mas só que eu sugiro que faça sempre do mesmo jeito para formar uma sequência bonitinha aqui, um acabamento bonito. Bem, pula a corrente que você fez, vem já pro primeiro ponto, pegando na segunda alça, ó, com cuidado, e desce 6 pontos baixos. 2, na segunda alça, hein? 3, 4, 5 e 6. No final da carreira, vamos sempre andar 2 pontos baixos para virar o trabalho. 1 e 2. Vira. Ignora o ponto 1 e o ponto 2 que você acabou de fazer e sobe novamente 6 pontos baixos. Assim, vamos trabalhar até o finalzinho aqui da nossa sola, tá? Até chegar lá na outra lateral aqui, ó. Até chegar aqui, nesse último pontinho. Vamos sempre fazer do mesmo jeito. Andou 2 pontos baixos na base, virou o trabalho, inicia a partir do terceiro ponto, 6 pontos baixos. Final da carreira, uma corrente, vira o trabalho, pula a corrente e já inicia
ponto sobre ponto, usando a segunda alça de cada pontinho. Vamos sempre ficar com um total de 6 pontos baixos na carreira. Bem, eu vou deixar agora vocês fazerem sozinhos, tá? É sempre do mesmo jeito. No finalzinho da carreira, eu volto com vocês. Andei 2 pontos, vira, pula esses 2 pontos, no terceiro ponto, inicia o primeiro ponto da carreira, total de 6 pontos baixos. Eu já vou voltar com vocês, tá? Quando eu finalizar toda essa minha carreirinha. Olha, já fica sanfonadinha. Pronto, e aqui eu vou fazer somente a última carreira com vocês. Final da carreira, uma corrente, vira o trabalho e vamos descer os nossos 6 pontos baixos. E para finalizar, vamos entrar pegando aqui na alcinha de trás do último pontinho, fazendo um ponto baixíssimo, passando a alcinha, o fio pela alcinha que estava na agulha, tá? Uma corrente bem apertadinha, e aí vamos cortar o fio. Aqui não precisa de você deixar um fio grandão não, tá? Vamos fazer isso lá no caninho da botinha. Então, tá pronta aqui a base do nosso sapatinho, ó. Toda essa parte aqui. Bem, agora a gente vai vir aqui lá no início. Ó, nossa solinha tá assim, né? Aí, nós vamos vir aqui no início, prender o fio. E vamos tecer 56 pontos baixíssimos. Vou prender o fio com uma corrente. Jogo a perninha de linha por cima, uma correntinha bem apertadinha. E daqui, nós já vamos vir aqui para esse espaço e fazer um ponto baixíssimo. Aqui, ó. No meio, mais um. Aqui. E assim a gente vai trabalhando, ó. Nesse buraquinho. Lá no meio da coluna. Pontos bem soltinhos, tá? Sempre aqui nos buraquinhos. Nesse primeiro buraquinho que a gente vê que tá na pontinha, ó. Aqui e aqui, sempre dessa forma. Vai contando aí quantos pontos que tá dando aí pra você, tá? Tem que dar 56 pontos. Caso não dê 55 não tem problema, que depois você pode fazer um aumento para ajustar a quantidade de pontos que você vai ficar aí, tá bom? Olhem, aqui pra mim deu 55 pontos baixíssimos, mas como eu já falei, não tem problema, depois a gente vai ajustar isso. Vamos fazer uma corrente, vira o trabalho e vamos trabalhar uma carreira de pontos baixos. Em cada ponto baixíssimo, eu vou fazer um ponto baixo, ó, usando as 2 alças de cada pontinho. Como eu fiquei com 55 pontos baixíssimos, eu posso fazer um aumento de ponto baixo aqui no início. Ó, posso fazer um e mais um ponto. Só para ajustar a quantidade de pontos no total que eu vou precisar ficar. Então, fiz um aumento nesse primeiro ponto e não vou fazer mais aumentos. Agora, eu vou seguir para cada ponto baixíssimo, pegando desse jeitinho que eu tô mostrando para vocês, ó. Por baixo, assim, nas 2 alcinhas do ponto, nós vamos fazer um ponto baixo, ó.
bem assim, tá? Eu vou fazer os meus 56 pontos e já volto. Pronto, cheguei aqui no final da carreira, olha, e fica assim, desse jeitinho. Vamos fazer uma corrente, virar o trabalho e vamos trabalhar 18 pontos baixíssimos. Olha, pula a corrente, entra aqui, ó, pegando no meio do ponto e vamos fazer 18 pontos dessa maneira, ó. 1, 2, a segunda alça, tá, gente? 3, 4, 5 e vamos dar sequência até ficarmos com 18. Prontinho, já tenho 18 pontos baixíssimos. Agora a gente vai começar a trabalhar diminuições da seguinte forma. Vamos entrar, pega a primeira alça do primeiro ponto e, perdão, gente, a segunda alça do primeiro ponto, ponto seguinte, e a segunda alça também do ponto que vem após esse outro. Nossa, essa explicação ficou muito boa não, mas acredito que vocês tenham entendido. Vamos pegar as duas alças de trás dos dois pontos seguintes, ó. Assim. Agora, você vai buscar o fio e passar direto, passando por dentro das duas alcinhas e mais da alcinha que estava na agulha. Fizemos uma diminuição. Vamos vir para os próximos dois pontos seguintes, repetir o mesmo. Ó. Aí, já vamos ter duas diminuições. Próximos dois pontos. Repetir o mesmo. 3. E assim, vamos repetindo até ficarmos com 10 diminuições. 4. 5. 6. Vou fazer as minhas 10 diminuições e já voltem. Olhem, ficou assim, tá? Com as 10 diminuições. Agora, a gente vai voltar a trabalhar 18 pontos baixíssimos, a partir do próximo ponto. Dá uma levantadinha assim que você vai ver o ponto que tá trabalhado, tá vendo? Tá puxadinho, então, eu venho pro próximo e já iniciei os 18 pontos baixíssimos. 1, 2, 3, 4, 5, até completar 18, eu já volto. Pronto, no final da carreira, uma corrente, vira o trabalho. Agora, a gente não vai fazer diminuição por 3 carreiras, só vamos repetir ponto sobre ponto, sendo que pontos baixíssimos, pegando a segunda alça, ó. Pula a correntinha que você fez, entra lá no meio do ponto, pega a alcinha de trás e faz o seu primeiro ponto baixíssimo, ó. É somente isso. Vão dar aqui 46 pontos. Então, eu vou fazer essa carreira, chegando no final, uma corrente vira o trabalho, iniciarei outra carreira, depois mais uma, no caso, 3 carreiras de 46 pontos baixíssimos. Eu vou voltar quando eu finalizar as minhas 3 carreirinhas. Fiz, então, as minhas 3 carreiras de 46 pontos baixos. Agora, a gente vai iniciar mais uma carreira com diminuição. Vou fazer uma corrente, vira o trabalho. Vamos ignorar a correntinha e iniciar 17 pontos baixíssimos. Daquele mesmo jeitinho, sempre pegando na alcinha de trás do ponto. Quando eu tiver os meus 17 pontos, eu volto com vocês. Pronto. Agora, a gente vai fazer 6 diminuições daquele jeitinho que eu já mostrei, ó. Na segunda alcinha dos 2 pontos e passo o fio por dentro
de todas as alças. Novamente, ó. Laço a agulha e passo por dentro de todas as alças. Já temos 3 diminuições. 4, 5 e agora 6. Então, fizemos 6 diminuições. Agora, a gente vai seguir fazendo mais 17 pontos baixíssimos. Ó, é fácil você identificar as duas alcinhas do ponto, pega na de trás, tá? Eu vou concluir meus 17 pontos e já volto. Prontinho. Agora, a gente vai fazer uma corrente, vira o trabalho, inicia uma carreira toda só em ponto baixo. Pula a corrente, já vem pro primeiro ponto de base, fazendo um ponto baixíssimo e seguindo com um total de 40 pontos baixíssimos. Só isso aqui até o final da carreira e já volto. Pronto. Agora, a gente vai fazer mais uma carreira com diminuição. Uma corrente, vira o trabalho. E aqui a gente vai fazer 16 pontos baixíssimos. Vamos pular a corrente. Vamos entrar aqui, ó, na segunda alça do primeiro ponto, sempre desse jeito. E vamos começar. 1, 2, 3, até 16. 4. Pronto. Agora, a gente vai fazer 4 diminuições. Uma. Sempre acerte o fio para não dar problema, tá, gente? Em acabamento. 2. 3 e 4. 4 diminuições. Após as 4 diminuições, 16 pontos baixíssimos. Já volto. Prontinho, agora a gente vai fazer uma corrente, vira o trabalho, uma carreira toda só de ponto baixíssimo, sem diminuição. No caso, 36 pontos baixíssimos. 2, 3, 4 e assim por diante, até o finalzinho da carreira só assim, tá? 36 pontos no total. Prontinho. Agora, a gente só vai repetir as carreiras, tá? Vou fazer uma corrente, vira o trabalho. Eu vou marcar aqui, ó, nessa carreira anterior, marcar aqui na parte, aqui da frente, né? Que nós vamos trabalhar nos pontos de trás. Só para eu ter uma noção, depois eu vou medir o caninho, tá? Com vocês. Então, vai ser a partir dessa marcação aqui que eu vou medir. Eu vou fazer 16 carreiras. Se você quiser um caninho maior, você pode fazer mais carreiras, tá? 16 carreiras de 36 pontos baixíssimos. Vamos só repetir. Pontos baixíssimos indo, pontos baixíssimos voltando. Aí, você vai contando aí suas carreiras, tá? Então, é somente isso que nós vamos fazer. Eu vou voltar com vocês quando eu tiver concluído as minhas 16 carreiras. Pula a correntinha, inicia no próximo ponto, o primeiro ponto da carreira. E assim por diante, vamos fazendo só ponto baixíssimo até o final. Eu concluindo as minhas 16 carreiras, retorno aqui com vocês. Concluí as minhas 16 carreiras, vou medir para vocês a partir da marcação, que vão dar exatos 4 centímetros, tá? Mede aí o seu também. Se você quiser, você pode fazer um pouco mais de carreiras para
o caninho da botinha ficar maior. Ó, eu achei esse tamanho excelente, então eu estou passando para vocês dessa maneira. Agora a gente vai para a próxima carreirinha. Então, no final da carreira, vamos fazer uma corrente, vira o trabalho. Vamos trabalhar agora uma carreira toda em ponto baixo. Pegando também na segunda alça, pula a corrente, segunda alça, ponto baixo. E assim vamos trabalhar até o final da carreira, 36 pontos baixos. Eu já volto. Prontinho. No final da carreira, uma corrente, vira o trabalho. E agora vamos fazer 2 carreiras de pontos baixíssimos. Do mesmo jeito que já trabalhamos até agora, tá? Pula o primeiro ponto, no segundo... Primeiro ponto não, pula a corrente e no primeiro ponto, um ponto baixíssimo, usando a segunda alcinha. Eu vou fazer as minhas 2 carreiras e já volto. Prontinho, concluí aqui as minhas 2 carreiras. Eu só vou fazer uma ressalva aqui com vocês, que eu observando o meu, essa parte do caninho, ao invés de fazer 16 carreiras, eu tinha feito 17. Porque quando eu dobrasse esse outro aqui que eu estou fazendo, o efeito ia ficar ao contrário aqui, ó. Ao invés de ficar com essa valetinha aqui, pro lado direito, ia ficar pro lado avesso, assim, ó, tá vendo? Essa valetinha aqui não iria ficar certinho, igual aqui, tá? Desse jeito que tá. Iria ficar esse detalhe pro lado avesso, aí não ia ficar diferente. Então, só por isso que eu desmanchei, mas você pode fazer a sua do jeito que você fez aí mesmo, né? Com 16. Mas se você quiser que fique igualzinha a minha, faça com 17, tá? Peço desculpas, que eu cometi um equívoco aqui na hora que eu anotei. Então, aqui no caso, nós vamos subir, né, a partir da marcação, 17 carreiras de pontos baixíssimos, depois a de ponto baixo e mais 2 de pontos baixíssimos. Feito isso, agora a gente vai fazer uma correntinha bem apertadinha e deixar um pedacinho grandinho de linha para fazermos a costura do caninho, né, dessa parte da base que é em azul. Ó, vamos puxar assim. E aqui a gente pode retirar esse marcador e deixarmos a peça logo aqui pelo avesso, tá? Que é essa parte aqui, ó. O lado certo é esse. Vamos dobrar bem certinho e vamos começar já a costurar a nossa peça, deixando lateral na mesma direção da outra, ó. Se você quiser, você pode colocar um marcador para indicar onde você vai precisar unir bem certinho a lateral aqui, ó. Você coloca um marcador aqui assim. Eu não vou colocar, mas se você quiser, você pode colocar. Esses fios que estão aqui, ó, você pode ou arrematá-los individualmente ou arrematá-los na hora da costura, como eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Vou inserir a minha linha na agulha para já iniciarmos a costurinha do nosso sapatinho. E assim já caminharmos para o final do nosso passo a passo. Bem, aqui, nós vamos deixar sempre uma lateral pertinho da outra pra gente não correr o risco de costurar errado. Iniciando aqui pela parte de cima, eu entro assim, ó, com a agulha. E vou fazer 2 vezes aqui, ó. Passo a costurinha 2 vezes para ficar bem firme. E agora é só seguir, ó. Eu vou deixar nesse sentido que fica mais fácil para mim. Eu sou destra, ó, de baixo para cima, pegando sempre na pontinha. Vamos fazendo a nossa costurinha. Puxa bem, cuidado só para não deixar repuxado esse início, para não ficar mais baixo essa parte. E aí, vamos unindo. Eu vou descer essa costurinha até aqui, tá? Desse mesmo jeito.
É bem fácil, gente, de fazer essa costurinha rápida também. Opa, aqui eu deixei uma distância muito grande. Depois que você faz o primeiro, no segundo você já tira de letra, tá? Bem, eu vou descer até aqui, ó, tá? Até o início dessa base aqui, tá? Desse trabalhadinho, eu já volto. Olha, já desci até aqui. E aqui, ó, nesse início dessa parte da base, ó, de lateral, dessa lateralzinha, eu faço a costurinha também 2 vezes. Uma e 2, no mesmo lugar, tá? E agora eu vou descer já arrematando esses fios aqui, tá? Esses que estão aqui, eu boto pra cá e esse coloco pra cá. Aí, você vai costurando eles aqui no meio, assim, ó. Pega de um lado do outro, já deixa o fio aqui ao meio. Igual quando a gente faz, né, quando estamos tecendo, né, no crochê. Ó, ele vai ficar ali no meio. Mas se você achar que vai te confundir, vai dar errado, aí você faz aí do jeito que você achar melhor. Pegando sempre na pontinha, tá, gente? Pra ficar com uma costurinha bem delicada. Olha, os fios vão ficar aqui no meio. Não vão se soltar, tá? Só passar pra cá. Aí, chegando no finalzinho desse detalhezinho aqui da lateral, você vai passar a costurinha 2 vezes ali também, ó. Bem lá no finalzinho. Uma. E 2. Fica bem firme. Ó, puxou. E aqui você já pode arrematar esse fio, não vamos usar mais essa cor. Vou subir um pouquinho aqui por dentro da trama dos fios. Subiu, o fio saiu aqui, eu venho um pouquinho à frente, eu pego assim na metade do ponto e faço pelo menos metade do caminho que eu fiz anteriormente, ó. E agora corto o fio. Pronto, tá arrematadinho. Aí, esse fio que arrematei, eu corto. E os outros também, da mesma forma, ó. Cortou aqui, cortou aqui. Agora, a gente vai costurar a parte da sola. Usando o fio que deixamos reservado, vamos passar aqui na agulha. E iniciar a costura do mesmo modo, ó. Unindo sempre partes iguais com partes iguais. Aqui onde eu deixei o marcador, vai dar exatamente, ó, do outro lado, aonde eu tenho esse nozinho, tá? Eu tenho 3 pontos aqui e aqui me indica onde eu tenho 3 pontos também. Então, essas 2 partes tem que ficar assim, uma na mesma direção da outra. Aqui a gente vai fazer uma costurinha, tá? Então, precisamos que fique bem certinho. Ó, e vamos descendo, pegando metade de um ponto de um lado, metade de um ponto do outro. Deixando sempre um ponto na mesma direção do outro para não ficar feio. E aqui, ó, entra onde eu tenho o marcador e aonde eu tenho o buraquinho, ó, na direção do nozinho. Aqui eu vou fazer 2 costuras, vou passar 2 vezes o fio aqui. Firmou, posso retirar o marcador. O fio que está aqui, eu vou fazer o mesmo que eu fiz naqueles outros aqui em cima. Vou deixar ele acomodadinho aqui. E vou arrematando, costurando de um lado e de outro. Ele vai ficar ali no meio. E assim, eu vou trazer esse fio até aqui, depois eu deixo ele aqui pra
Eu só cortar o excesso. Vou costurar até o finalzinho e já volto. Bem, cheguei aqui no finalzinho, passo a costura 2 vezes aqui para finalizar, eu já fiz isso. E depois, vamos arrematar o fio. Passando aqui, ó, por dentro dos pontinhos. Pra lá. E volta um pouco, ó. A partir daqui da frente, a gente vem e faz pelo menos a metade do percurso que a gente fez indo. Só para ficar bem firme. E é isso. Aí a gente finaliza a nossa costurinha, gente. A criança já tá cedo pedindo celular. Aí agora a gente vai só cortar o excesso desse fio e vamos desvirar a nossa peça. Ó. Pronto. E assim fica a nossa botinha, ó. Eu vou colocar a palmilhinha aqui dentro, que é opcional, tá? Deixa eu ajeitar a solinha, pra vocês verem como que ficou. Vou colocar ela aqui, só pra mostrar como vai ficar. Mas eu vou fazer só mais um acabamentozinho na parte da sola, pra fechar com chave de ouro, né? Ficar bem bonitão. Olha, ele vai, depois a gente dobra, vai ficar assim. E aí é só ajeitar a seu gosto, tá? Vou colocar aqui um moldezinho pra vocês verem. Esses moldes, Karina Aviamentos vende, tá, gente? São aqueles moldes de pezinho. Eu nem coloquei a palmilha aqui ainda. Ó, aí... Esse aqui é de 9 centímetros, o tamanho que a gente tá trabalhando hoje. Olhem, aí vai ficar assim o nosso sapatinho. Depois você vai ajeitando do seu jeitinho, da maneira que você achar melhor. Ó, e aqui tá quase pronto. Faltando só pregar o botãozinho aqui e... Vou fazer só um outro acabamento que é opcional. Se você quiser já deixar finalizado o seu sapatinho aqui, pode ficar tranquilo que também fica bom, tá? Mas como eu sou muito detalhista, eu quero deixar essa parte aqui da sola mais uniforme, não aparentando assim nenhum defeito, assim, desse jeitinho aqui, tá vendo, ó? Tudo certinho. Então, eu vou fazer esse último acabamento. Vou retirar o molde, que é para facilitar. Ó, nós vamos trabalhar assim, ó. Vou iniciar aqui da parte da lateral. Vamos pegar essa alcinha aqui da solinha e uma alcinha lá de cima, ó. A última alcinha que a gente tem lá. Assim, ó. Vai ficar alcinhas de pontos aqui no meio, tá? Não tem problema. Vamos pegar essa alcinha, essa laçadinha aqui e a última lá de cima. E aí, a gente vai pegar a mesma cor de linha que trabalhamos na sola para fazermos esse acabamento. Traz o fio aqui para baixo, deixa sempre um pedacinho de linha para fazer o arremate depois, né? Aí vem já para outro ponto e faz pontos baixíssimos, tá? Vamos trabalhar só pontos baixíssimos aqui nessa parte. Uma alça de baixo e a outra de cima. Pontos bem relaxadinhos para não deixar a sua sola repuxada, para ela não emborcar. Então, os pontos precisam ser soltinhos. Olhem, eu tô fazendo aqui bem devagar porque na câmera é difícil você pegar um ritmo olhando assim diretamente na câmera, eu digo assim. Olhem, aí a gente vai nessa emenda aqui, ó, vai trabalhar de forma que não aparente ter emenda alguma aqui.
Esse aqui ficou mais difícil de pegar. A gente vai com jeitinho que consegue. Ó. Aí aqui, como eu não tenho ponto, eu vou vir pra ver aqui mais ou menos onde eu posso pegar, de maneira que imite aqui um ponto. Aqui e aqui, ó, lá em cima. Deixa eu só alargar aqui pra me ajudar. Ó, então aqui nessa direção eu vou pegar. Aqui, ó, tem essa laçadinha, tá mais fácil. Essa e essa. E faço lá o ponto. E continuo normalmente, ó. Lembrando de fazer pontos bem soltinhos. Aqui é só um detalhe que é opcional. Você não precisa fazer. Só capricha aqui nessa costura aqui, nessa parte, tá? Tá vendo aí? Com esse acabamento, aqui já dá uma qualidade melhor pra essa região. Não fica parecendo aquela emenda de costura, ó. Tá vendo, gente? Então, eu prefiro assim, mas você pode fazer do jeito que você gostar. Vou contornar toda a solinha, chegando aqui no finalzinho eu volto. Ah, só para você saber onde é o início, é exatamente aqui onde fica esse fio que a gente colocou no início, tá? Então, o nosso último pontinho vai dar exatamente aqui no mesmo buraquinho onde está essa linha, onde está posicionado esse fio aqui, tá bom? E já volto. Pronto, voltei aqui para fazer só o último pontinho com vocês, entrando aqui no mesmo lugar aonde temos esse fio, ó. Já vamos fazer aqui o nosso último ponto. Prontinho, agora é só cortar aqui, puxou direto, aí você vira assim para ficar melhor para você fazer o acabamento. Entra aqui, saindo na lateral do ponto, ó, na lateral da correntinha. Traz esse fio lá pra cima. Como eu vou arrematá-los aqui na parte da sola, eu vou trazer eles pra baixo novamente. Só que aí a gente pega um ponto à frente, entra aqui na lateral da correntinha, sai lá em cima, ó, bem quase do ladinho do ponto, e vamos descer direto. Esse aqui, vamos pegar um pontinho atrás. Que se você inserir essa agulha aqui no mesmo lugar, você vai desfazer o trabalho que você fez anteriormente. E aí o acabamento vai ficar feio. Então, você tem que pegar um pontinho à frente para não atrapalhar o que você já fez antes. Aí, agora, esses dois fios, nós vamos arrematar aqui, tá? Ó, pra cá e esse outro pra cá, tá bom? Do jeito que eu já mostrei pra vocês. Eu vou voltar aqui já com o meu botãozinho pregado, vou pegar ele ali, já vou pregar aqui e já vamos finalizar a nossa aula. Ah, detalhe, eu vou colocar a palmilhinha aqui dentro para dar uma estruturada na minha sola, tá? E vai terminar de ajeitar ela pra mim, ela vai ficar bem esticadinha, mas é opcional também, se você preferir sem a solinha, sem a palmilhinha, tá? Que aí ela fica mais esticadinha, mais arrumadinha. Mas é opcional, como eu falei. Vou pôr o molde aqui dentro. Vou mostrar pra vocês como que fica, tá? Ó. Fica bem esticadinho. Quando o pezinho tiver aqui dentro, aí vai ficar com um formato legal. Mas isso é irrelevante, né? Porque o que conta aqui é o conforto pro bebê. Então, ficar esticadinha solinha ou não, tanto faz. Bem, agora eu vou pregar o meu botãozinho. Vou colocar esse de passarinho, já que os meus botões, eles não são parzinhos, eu mostrei pra vocês. Aqui tem um parzinho, porque eu comprei dois, só que eu não tive a sorte de vir todos os bichinhos em um outro saquinho, tá? Mandaram faltando, veio só 3 bichinhos iguais. No caso aqui, que eu tenho de igual, seria só essa galinha aqui, ó. Tá vendo?
E os outros bichinhos ficaram diferentes, não em pares, por conta disso. Que veio faltando peça no saquinho. Como eu comprei online, aconteceu isso pela primeira vez. Nunca aconteceu. Então, aqui deveriam ter 2 corujinhas, que seriam 2 pacotinhos, né? Até coloquei os outros aqui dentro. Seriam 2 corujinhas assim, 2 desse, 2 de cada. Ficaria o parzinho, mas como eu quero usar, eu não queria colocar uma galinha aqui, né? Então, vou usar esse mesmo que eu não acho que fica feio, tá? Vou colocar bichinhos diferentes. Bem, então é isso. Eu já volto. Bem, então aqui, ó, finalizei a minha peça. Eu acabei achando outro gatinho, coloquei. É diferente do outro, mas, assim, pelo menos a cor, né? Mas, enfim, eu acho que vai ficar mais coerente. Então, é isso, tá, gente? Colei também etiquetinhas e tá finalizado o nosso sapatinho da aulinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se fizerem, postem lá no grupo. O link do grupo está na descrição do vídeo. Eu vou amar ver. Beijos e até uma próxima aulinha.